Vamos a mais um painel, mais um debate, diálogo aberto aqui no Visão CNN. Continuamos falando das ações do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, mas agora a gente discute esse assunto com os deputados federais Josias Gomes, do PT da Bahia, Josias Gomes, e o titular da Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na Câmara dos Deputados, também o deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Bem-vindos aos dois deputados aqui à nossa discussão de hoje. Eu vou começar com o deputado Josias Gomes, a quem eu apresentei primeiro, com a seguinte pergunta: como é que vocês classificam, como é que o senhor classifica esses movimentos recentes do MST? É de invasão ou de ocupação e por quê a terminologia escolhida? O termo ocupação e invasão tem uma motivação, evidentemente, política. No ponto de vista do MST, quando fala de ocupar, é porque aquela terra ela está improdutiva e essa é a razão que eles fazem o movimento para que haja uma destinação produtiva para aquela terra. Enquanto isso, em contraposição a essa visão, se tem a outra de que aquilo é uma invasão. Um ou outro termo é o que menos conta quando você tem governos que se interessam pela agricultura brasileira como um todo e busca razões para que tanto o pequeno agricultor, o agricultor familiar, quanto a grande agricultura tenham o seu lugar, o seu espaço de conversação no governo. Então, o nosso propósito nunca foi o de criar terminologias que confrontem, que estimulem esse debate que eu considero um debate secundário. O deputado sabe muito bem que nós temos um dever, como membro da Comissão de Agricultura, de buscar produzir consensos, quando não respeitar as diferenças, mas buscar sempre o desenvolvimento da agricultura brasileira como um todo. Deputado Pedro Lupion, bem-vindo também ao nosso painel. O senhor considera que o uso correto é invasão ou ocupação? Ou o senhor acredita que é possível usar os dois termos e por quê? Bom, boa tarde, obrigado pelo espaço, o convite para estar aqui. Meus cumprimentos ao deputado Josias Gomes. É invasão, né? Propriedade privada, tem um dono, tem um proprietário. Qualquer ocupação dessa área é uma invasão. A partir do momento que a pessoa não é convidada a entrar, ela está invadindo uma propriedade privada. Na verdade, é uma questão de narrativa, essa tentativa de colocar como ocupação para fazer um movimento político, mas o que ocorre é a invasão de uma propriedade privada. Isso está no artigo 5º da Constituição. O direito de propriedade é previsto na nossa Carta Magna e tem que ser respeitado. Deputado Josias Gomes, vamos lá. Como é que o governo Lula, historicamente apoiado pelo Movimento Sem Terra, pode lidar com essas ações, apoiar a reforma agrária e, ao mesmo tempo, não se indispor com o setor agrário, que lhe foi tão caro durante a campanha eleitoral também e com quem o governo ainda tenta uma recomposição? Como sempre fizemos, desde 2003, o Pedro Lupion, filho de um grande amigo meu e que comigo estivemos lá na Comissão de Agricultura debatendo os temas e buscando caminhos para que o governo do Lula, o primeiro, pudesse desenvolver ainda mais o chamado agronegócio, que a gente chama de agricultura como um todo. E isso foi feito. Nós criamos as condições para que a própria Embrapa se tornasse uma grande e importante estimuladora de pesquisas que permitissem aos agricultores dos diferentes climas e solos brasileiros terem sementes capazes, sobretudo, das sementes mais importantes que nós temos, dos grandes grãos, hoje que compõem fazem parte, em grande medida, das exportações do agronegócio brasileiro. E isso nós fizemos em conjunto. Tanto o interesse da chamada agricultura empresarial, quanto da agricultura familiar. Foi um período em que nós tivemos pesquisadores da Embrapa
dos 2.800, talvez, cerca de 200 pesquisadores começaram a se dedicar mais a encontrar novas tecnologias para a agricultura familiar. Porque, deixa eu só, me permita, deputado, a agricultura familiar, ela foi conceituada como tal não pelo PT, foi no governo do Fernando Henrique. O que nós fizemos foi dar mais uma corporificada no que era mesmo a agricultura familiar. E o propósito é só o de dizer que essa pequena agricultura, ela precisa do Estado brasileiro, sobretudo, para se desenvolver. Ela não tem, esses agricultores não têm condições de ter assistência técnica por eles pago. Eles não têm, nós temos um apagão tecnológico na agricultura familiar. Ou se o Estado busca meios, e nós sempre fizemos isso, de tornar a agricultura familiar produtiva, capaz de fazer o que ela sempre fez, que é a produção estrito senso de alimentos para a gente, de maneiras que o Estado seja parceiro desse processo. O contrário acontece já com o agronegócio. Para eles, o Estado tem outras necessidades que eles dependem, que não são essas que eu estou falando, por tudo que houve durante todo o período em que foi se estruturando essa grande agricultura no Brasil. Esse ato entre a agricultura empresarial e a agricultura familiar precisa ser discutido. E o meu colega Pedro Lupion tem essa visão. Eu confio muito, um deputado que eu não o conhecia, vi aqui quando eu retornei para a Câmara, o ano passado, já presidindo a Comissão de Agricultura, e senti a forma muito séria com que ele trata as questões. Eu tenho certeza que ali na Comissão de Agricultura nós vamos fazer esse debate de forma muito tranquila, porque não é propósito nosso criar embaraços para o desenvolvimento da agricultura brasileira. Ao contrário, eu sou daqueles que sempre estou a favor do desenvolvimento da agricultura. A Embrapa ajudará a isso. Nós, se tivermos um aumento da extensão rural para os agricultores familiares, é excelente. Deputado, nós vamos ter que discutir o médio empresário, aquele que nem é o grande e tampouco está coberto pela lei que criou a agricultura familiar, que não foi, repito, por nós criada, mas quando nós sentarmos e conversar sobre isso, nós vamos produzir uma síntese extraordinária. O deputado Pedro Lupion, devolvo a pergunta para o senhor. É possível o governo estar alinhado ou próximo das ideias do Movimento Sem Terra e atender ou recompor com o agronegócio neste momento? Bom, vamos lá. Primeiro, deixar muito claro o debate que nós estamos tendo aqui é sobre essas declarações e ameaças do MST em relação a invasões de terra no mês de abril, o famoso Abril Vermelho. A gente vai chegar lá, deputado. Mas se quiser discorrer um pouco também. Não. Eu vou entrar no contexto da pergunta. O deputado Josias Gomes fala muito sobre agricultura familiar. Eu concordo em absolutamente tudo. A agricultura familiar é a grande agricultura brasileira, aqueles grandes latifúndios com 50, 30, 40 colhedeiras, aquelas imagens aéreas bonitas, são uma minoria no país. Eu sou mesmo do estado do Paraná, em que das 300 e poucas mil propriedades, 90% são de agricultura familiar e que precisam do apoio do Estado. O apoio do Estado para ter extensionismo, o apoio do Estado para escoar sua produção, o apoio do Estado no Plano Safra, diga-se de passagem, no Plano Safra 22-23, 70% das contratações são de pronafianos, ou seja, de agricultura familiar. Agora, o que eu não concordo, e aí é uma questão conceitual, né, da questão do conceito de agricultura familiar, é querer transformar toda a agricultura familiar como aquela agricultura de subsistência, daquele produtor que está na ocupação, ou que está na invasão, ou aquele que está assentado. A agricultura familiar é mais do que isso. Hoje a agricultura familiar é uma grande atividade econômica que significa muito para a nossa produção. No meu estado, por exemplo, mais de 80% da produção agrícola vem da agricultura familiar, que tem o nosso apoio constante. O que eu não quero, e o que nós somos contrários, aí se referindo mais especificamente à questão das invasões, é que acampamentos se tornem favelas urbanas, sem ter o apoio necessário, sem ter a possibilidade de ter apoio. Eu acho que reforma agrária nós fazemos titulando assentamentos corretos, pessoas que têm vocação para a produção agrícola e que querem ser produtores rurais de fato. Nos últimos 4 anos, e aí não vou entrar no dilema ou na questão de um governo é melhor que o outro,
mas nos últimos 4 anos da gestão do INCRA houve a distribuição de mais de 400 mil títulos de propriedade para pessoas que estavam assentadas e passaram a integrar o grande sistema agropecuário brasileiro. Possibilidade de acessar crédito, de fazer um financiamento no banco, possibilidade de arrendar sua terra se quiser, possibilidade de ter dinheiro para poder comprar um equipamento, aderir à tecnologia e colocar a tecnologia na sua produção, fazer o escoamento da sua produção. Isso é reforma agrária. A reforma agrária é colocando as pessoas com dignidade no campo. Não é ocupando o que é dos outros e, principalmente, criando favelas rurais, que não é o interesse nem meu, nem do deputado Josias Gomes e nem de ninguém que possa querer bem dos produtores rurais brasileiros. Deputado Josias Gomes, vamos à nossa última pergunta, que é justamente sobre essa previsão de ocupações ou invasões a partir de abril, no chamado Abril Vermelho. Vimos agora a declaração do líder do MST trazendo essa informação e a expectativa tem que ser em como é que o governo pode mediar essa situação. Na sua visão, primeiro o deputado Josias Gomes. Olha, primeiro, o direito de manifestação, de livre manifestação no país, ele foi sempre garantido na Constituição. Não vejo razão para a gente criar a situação em que haverá ou não as atividades de manifestação, de solicitações. Eles escolhem o mês de abril por ser simbólico. Me falha a memória ali que teve o grande massacre ou foi o de Rondônia ou do Pará, não sei. Mas o fato, não lembro agora, mas o fato é que isso não é o fundamental. A questão central é, pode-se ou não se pode fazer manifestação no nosso país? Nós nunca proibimos manifestação alguma e essa não será a nossa grande preocupação. O que nós não vamos tolerar, e não fizemos isso no dia 8 de janeiro, quando foi feito um absurdo aqui em Brasília, que foi aquela invasão pelos baderneiros, dos seguidores de Bolsonaro, nos 3 poderes da República, e nós não aceitaremos isso. E não vejo motivo para desconfiar que o Movimento Sem Terra haverá de fazer algo e dentro disso não será. Na minha opinião e no conhecimento que tenho, eles vão apresentar a pauta que eles têm. Vocês sabem, o deputado Pedro Lupion sabe muito bem disso, e aliás eu tenho uma certa concordância com ele em relação a essa questão da produção da agricultura familiar, que de fato, no meu estado, a Bahia, nós somos lá, deputado, 700 e poucos estabelecimentos. 78% desses, ou seja, 593 são de agricultores familiares. O que tem de diferente nisso é que lá são 28 milhões de hectares. 8 milhões, um pouco mais do que isso, estão com esses 597 mil agricultores e os poucos 100 mil aí estão com 20 milhões de hectares. Essa é uma diferença que marca bem o tamanho da necessidade da ação do Estado para os agricultores familiares. Portanto, eu estou afirmando aqui que nosso propósito vai ser o de garantir o direito constitucional à manifestação sempre, com as preocupações que tivemos quando foi feito excessos em 8 de janeiro, que se foi tentado um golpe contra a democracia brasileira. Isso eu lhe asseguro que não é o caso desse e de tantos outros movimentos sociais que aqui em Brasília vêm trazendo a sua pauta de reivindicação e que o governo está aberto para esse e para também, no caso da agricultura, ouvir os empresários rurais brasileiros, são importantes, produzirão uma safra agrícola recorde. Já quero parabenizar aqui o meu colega, que é um grande produtor rural lá no Paraná, são 310 milhões de toneladas que serão produzidas, isso é uma coisa importantíssima. Como ele disse, um fator de muita relevância
para o Brasil como um todo. Portanto, eu não tenho dúvidas de que nós não teremos nenhuma alteração da ordem com os nossos militantes do MST que irão fazer as suas manifestações tranquilas e que apresentarão pautas de reivindicação, que é parte do que eles não conseguiram fazer no governo do Temer e tampouco no de Bolsonaro. Deputado Lupion, qual deve ser a participação do governo ou como o governo deve mediar essas manifestações e eventuais conflitos? Bom, vamos lá. Primeiro, agradecer as palavras elogiosas do deputado Josias Gomes. Só uma pequena correção, não sou um grande produtor, não. Sou pequenininho, viu? Proporcional ao que tem no Brasil, eu sou pequeno. Mas o que nós temos aí de preocupação nesse momento é que a livre manifestação ela está prevista na Constituição e deve ser respeitada sempre. Em momento algum nós somos contra a livre manifestação. O que nós somos contra é entrar no que é dos outros. É ocupar propriedade alheia, dizendo que isso é manifestação. Quer ir para as ruas, quer fazer cartaz, quer fazer passeata, fazer comício. Isso é livre manifestação. Invadir dos outros, seja numa propriedade rural, seja os poderes aqui em Brasília, estão equivocados. E, sem dúvida alguma, merece a nossa repreensão e a nossa crítica. O que me preocupa é o direito de propriedade brasileiro. Nós temos a legislação, tanto a Constituição Federal, o artigo 5º, o artigo 150, que trata de invasão de propriedade no Código Penal, também o esbulho possessório no 161. Isso tudo está previsto em lei e realmente não pode ficar livre por aí. Minha preocupação e minha crítica em relação ao governo, inclusive hoje estivemos aqui em reunião na Frente Parlamentar da Agropecuária com o pessoal do Ministério do Meio Ambiente, tenho um ótimo diálogo com o pessoal do Ministério da Agricultura, já estive com o ministro Paulo Teixeira do MDA. A minha preocupação e a minha crítica ao governo é o seguinte: cada um controla os seus aliados, né? O MST esteve na campanha do presidente Lula, o presidente Lula botou o bonezinho do MST na cabeça, fez campanha pelo Brasil com esse pessoal, e agora esse pessoal está aí com uma justificativa, e o vídeo do João Pedro Stedley é extremamente claro, em que ele fala que é uma manifestação para que hajam avanços na pauta do setor com o governo e com a política. Ou seja, não é uma questão de reforma agrária, é uma questão de política pura e simples, mandando um recado para o governo. Não entendo realmente por quê, nunca terá o meu apoio nesse sentido, porque, inclusive, toda a mídia tem noticiado que o Movimento Trabalhadores Sem Terra tem feito nomeações no governo, dentro do INCRA, dentro do Meio Ambiente, dentro do MDA, dentro do Ministério da Agricultura, estão participando do governo, estiveram juntos na campanha. É um grande tiro no pé para o governo Lula ter uma onda de invasões em pleno 2023, como foi lá em março, como foi no Carnaval, o tal do Carnaval Vermelho, em que teve que entrar o ministro Fávaro e o ministro Paulo Teixeira acalmando os movimentos, porque o dano político ao presidente da República era muito grande. E vai acontecer de novo. O que a gente não pode aceitar é que a manifestação sobre o título ou a justificativa de que é uma manifestação política, a gente vá tomar e invadir a terra dos outros e fazer uma movimentação contra a lei. Artigo 5º, 161, 160, todos esses que eu já elenquei para vocês, mas que estão previstos na lei e que têm que ser punidos. Ou seja, o poder do Estado e a responsabilidade do Estado, nesse caso da União e do governo federal, é fazer com que não haja excessos no país e que a legislação seja cumprida. Eu agradeço a participação no painel dos deputados federais Josias Gomes, do PT da Bahia, e também do deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná. Obrigada, até uma próxima.